Um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 20 de 3 de 2026. Quero pedir licença a vocês para estar partilhando com vocês o Evangelho do dia, o Evangelho da liturgia diária de hoje. Então quero pedir a vocês para orarem comigo, para a gente estar iniciando esse Santo Evangelho, essa reflexão do dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós, tende piedade de nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Meus irmãos, o evangelho de hoje está em João 7. João 7. Vou ler para vocês. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós conheceis e sabeis de onde sou. Eu vim por mim mesmo. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nesse evangelho, Jesus é perseguido. Jesus é perseguido pelos judeus. Ele evitava andar pela Judéia, porque eles tentavam tramar contra ele. Eles tentavam prendê-lo, eles tentavam matá-lo, eles tentavam fazer coisas ruins contra Jesus. E na primeira leitura hoje, também da liturgia diária, no livro de Sabedoria 2, vem falar sobre perseguição, sobre os ímpios que perseguem os justos, aqueles que querem fazer o certo, aqueles que querem seguir as leis de Deus, aqueles que querem renunciar ao pecado. E por que, meus irmãos? Por que os justos são tão perseguidos pelos ímpios? Porque eles fazem o certo, porque eles fazem o bem, porque eles fazem aquilo que Deus pede. E isso incomoda a quem vive no pecado. Isso incomoda aqueles que querem viver uma vida de prazeres, uma vida de mundo, uma vida de coisas materiais. Aqueles que visam o financeiro, aqueles que visam o bem-estar próprio. Isso incomoda. Jesus incomodava aquele povo, aqueles judeus, aqueles fariseus que perseguiam a ele, porque ele se dizia ser filho de Deus, ele se dizia ser igual a Deus. E ele fazia o bem, ele praticava o bem. Isso atrapalhava os negócios. Isso atrapalhava a exploração que todos aqueles judeus, aqueles fariseus faziam da fé, com a fé das pessoas. Jesus veio para libertar aquele povo, para libertar do pecado, da morte e da opressão
que os fariseus impunham sobre eles. Os fariseus falavam bem, mas não praticavam. Eles oprimiam o povo e Jesus veio para libertar. Por isso ele foi tão perseguido. Por isso ele incomodava tanto. E Jesus obediente, Jesus sempre fiel, Jesus sempre pregando o amor de Deus, sempre falando do amor de Deus. E isso nos traz a reflexão para os dias de hoje. Como é que está o meu comportamento? Como é que está a minha vida? Eu tenho caminhado junto com Cristo? Eu tenho vivido segundo os mandamentos de Deus? Eu tenho ouvido as palavras de Jesus e acreditando naquele que o enviou? Estou sendo fiel? Ou eu estou sendo perseguidor de Jesus? Eu estou vivendo contra os seus ensinamentos? Eu estou vivendo a favor do mundo, das coisas do mundo? Não tem como a gente viver dos dois lados. Não tem como a gente fazer agradar os dois lados. Ou eu sou obediente a Deus, ou eu sou fiel às palavras de Cristo, ou eu vivo o mundo, ou eu vivo os pecados, as seduções, as influências desse mundo. Não tenho um caminho de mão dupla, o caminho é uma mão só. Ou eu sigo e obedeço, ou eu não sigo. Ou eu vivo no mundo. O muro pertence ao inimigo. O muro, quem está em cima do muro, quem está morno, está nas mãos do demônio. Vamos descer do muro, meus irmãos. Vamos fazer a escolha certa. Vamos seguir os caminhos, o caminho dos justos, o caminho de Cristo, o caminho de Deus. E que Ele nos guie com o poder do Seu Espírito Santo, que Ele nos conduza de coração sincero, de coração puro, de coração fiel e obediente. Que nesse tempo de Quaresma nós possamos abrir nossa mente, abrir nossos olhos para Cristo e buscar verdadeiramente o seu amor, buscar verdadeiramente os seus ensinamentos. E que nossa vida, mesmo que a gente sofra perseguição, muitas vezes sofremos, a maioria das vezes, praticamente todas as vezes, todos que decidem seguir a Cristo, seguir a Deus, sofrem perseguição porque o mundo puxa contra, o mundo está na contramão de Cristo. Mesmo que tenha sofrimento, que tenha perseguição, que nós possamos perseverar, firmes, com esperança, com alegria, com fé e com amor, nos servir a Deus. Amém, irmãos? Busque a Cristo, busque a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.